importante compor essa mesa, que para nós, do Tribunal de Contas, é extremamente importante esse debate de um tema que é extremamente polêmico. Eu cumprimento todos os integrantes da mesa, Odilon, conselheiro Caldas Furtado, ministro Bem-Querer e Júlio Marcelo de Oliveira. E já passo a palavra ao conselheiro Caldas Furtado. Em se tratando desse tema, inelegibilidade decorrente da rejeição de contas, eu penso que o ponto de partida é o exame dos dois regimes jurídicos de contas públicas, contas de governo e contas de gestão. Nós temos aí os dois regimes jurídicos de contas públicas, o que abrange as denominadas contas de governo, que é um regime exclusivo para o chefe do executivo, presidente, governador e prefeito, que prevê o julgamento político levado a efeito pelo parlamento, mediante o auxílio do Tribunal de Contas, que emitirá um parecer prévio. Esse é o julgamento político previsto na Constituição. O segundo alcança as denominadas contas de gestão, é um julgamento técnico feito pelo Tribunal de Contas na conta daqueles denominados ordenadores de despesa. E aí sai a peça que é produzida é um acórdão que terá eficácia de título executivo quando imputar débito, promovendo reparação de dano patrimonial, ou aplicar multa, sanção. Então nós já percebemos aí que nós temos, no processo de contas de governo, apenas uma dimensão do processo de contas que apura a responsabilidade político-administrativa. Em se tratando de contas de gestão, o processo de contas ele opera em três dimensões. Nós temos a dimensão político-administrativa, temos a dimensão indenizatória, podendo aí resultar em imputação de débito, promovendo-se assim reparação de dano patrimonial, e temos aí ainda a dimensão sancionatória, que poderá ocorrer a aplicação de multa. Então nós já temos aí, já podemos perceber uma boa distinção entre os dois regimes jurídicos. O primeiro opera apenas uma dimensão político-administrativa, o segundo regime jurídico opera a apuração da responsabilidade do agente em três dimensões: a político-administrativa, a dimensão indenizatória e a dimensão sancionadora. Bom, rapidamente, aí o tempo está muito curto, né, vamos apresentar algumas características das contas de governo, pelo qual anualmente o chefe do executivo expressa os resultados da atuação governamental no exercício financeiro. São contas globais que expressam aí o retrato da situação das finanças públicas, revelam o cumprimento do orçamento, dos planos de governo, aí a verificação se foram cumpridos os limites máximos e mínimos na educação, saúde, gasto com pessoal. E essa estou trazendo, inclusive, um excerto de uma decisão do STJ, que bem revela e bem expressa, de forma bem resumida, o que são as chamadas contas de governo. Essas contas de governo são também chamadas contas de resultados, porque nelas estão expressados os resultados relativos à execução orçamentária, realização de receita, movimentação de créditos adicionais, resultados financeiros, etc. Aí eu quero chamar a atenção para bem estabelecer o quanto é diferente a abordagem das contas de governo da abordagem das contas de gestão. É que nas contas de governo não são focalizados os atos administrativos vistos isoladamente, mas o que interessa é a conduta do administrador, quero chamar bem a atenção disso, no exercício das funções políticas de planejamento, de organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção das leis orçamentárias. Aqui perdem importância, no campo das contas de governo, perdem importância as formalidades legais.
em favor do exame da eficácia, eficiência e efetividade das ações governamentais. E aqui, a ferramenta utilizada será a auditoria operacional, a auditoria que mede o desempenho dos agentes políticos no comando dos entes federados. No julgamento, volte por favor, no julgamento, a legalidade cede espaço para a legitimidade. Destaco, insisto, aqui o que se deve ser utilizado são as chamadas auditorias de desempenho, as auditorias operacionais, para medir a legitimidade da ação do agente político. Os julgamentos legislativos se dão por um critério subjetivo de conveniência e oportunidade. Essas palavras são, inclusive, do ex-ministro Aires de Brito. As contas de gestão, por outro lado, referem-se aos atos da administração e gerência de execução. Aqui, gerência de recursos. Aqui o foco está na execução dos atos. Enquanto lá nas contas de governo o foco é a questão do planejamento, organização, controle da gestão como um todo, conta de resultado. Aqui o foco é a execução dos atos administrativos vistos isoladamente. E aí nós temos esses atos de admissão de pessoal, licitação, contratação, empenho, liquidação e pagamentos, inscrição, reza a pagar, etc. Então percebam vocês que são coisas absolutamente distintas. Conta de governo, conta de gestão. É julgamento essencialmente técnico, ou seja, obedece a parâmetros de ordem técnico-jurídica. Novamente, estou me valendo aí de palavras do ex-ministro Aires de Brito. Representa a subsunção de fatos à objetividade das normas constitucionais e legais. Tem substancialmente o objetivo de efetivar a reparação de dano ao patrimônio público, por meio de imputação de débito aos responsáveis, consubstanciado em acordo que terá título executivo judicial. Lá nas contas de governo, nós temos a emissão de parecer prévio. Aqui nós temos a emissão de um acordo. Aqui é possível a promoção da reparação de dano patrimonial. Lá em contas de governo não é possível nem se imputar débito, nem se aplicar multa. Apenas o Tribunal de Contas auxilia o Parlamento orientando no julgamento político. Aqui se investigará em conta de gestão se o gestor praticou ato lesivo ao erário. Lá em contas de governo, não. Em proveito próprio ou terceiro, qualquer outro ato de improbidade. No julgamento das contas de gestão, será examinado separadamente cada ato administrativo que acompanha a gestão dos exames. Claro que isso aí é em tese, né? Não há como o Tribunal de Contas examinar cada ato. Mas compete ao Tribunal de Contas usar critérios estatísticos, critérios de amostragem para aferir a legalidade dos atos praticados. Uma vez transitado o processo de contas, pressupõe-se todos os atos foram examinados. Pois bem, já sabia que o tempo seria curto e eu procurei realmente montar uma palestra também muito sucinta. E já vou enfrentando o grande problema relacionado à aplicação desses dois regimes. Em relação à existência dos dois regimes, não existe nenhuma dúvida. Todos são unânimes, quer seja a doutrina, quer seja a jurisprudência, quer seja mesmo em sede legislativa. Existem os dois regimes jurídicos de contas públicas. Existe sim uma grande polêmica em relação à aplicação desses dois regimes. A questão é, quando o prefeito ordena despesas, quando ele... E aí quando eu falo desse assunto, eu faço sempre uma apelação à questão da situação do técnico de futebol. Quer dizer, e se o técnico de futebol abandona a sua posição de planejar, organizar, estabelecer as estratégias, e ele mesmo resolve vestir a camisa do time e executar as jogadas? Nesses casos, ele deve ser avaliado, julgado, somente como técnico ou somente como jogador, como executor das jogadas, ou como técnico e jogador?
É isso que nós estamos a discutir. Quando o prefeito, ele além da função política de organizar e planejar as políticas públicas, ele mesmo chama para si a missão de executar os atos administrativos. Eles devem ser apenas submetidos ao julgamento político ou submetidos ao julgamento técnico em relação aos atos praticados na execução dos atos administrativos. Essa é a questão. Essa questão ela já chegou ao STJ. E por que chegou ao STJ? Porque alguns prefeitos, a maioria dos prefeitos nas cidades pequenas, sempre executaram atos, né? Assinam empenho, liquidam, contratam, aposentam, licitam, homologam licitações, etc. E por essa razão, alguns tribunais de contas passaram a julgar esse ordenador de despesa prefeito. Esse julgamento resultou em reparação de dano patrimonial através da edição de acordo, e essa questão chegou ao STJ. O que o STJ decidiu? Nesses casos, o prefeito submete-se a duplo julgamento. Um político perante o parlamento, precedido de parecer prévio, outro técnico a cargo da Corte de Contas. Fiz uma pesquisa recente e até onde eu pude constatar, esta ainda é, até hoje, a orientação do STJ. Essa mesma questão chegou ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí veio o grande problema. A mesma questão. Por quê? Porque os prefeitos, ordenadores de despesas, tiveram suas contas nessa condição julgadas irregulares, foram incluídas naquela famosa lista, lista de inelegíveis, tiveram seus pedidos de registro de candidatura impugnados e chegou agora uma placa de 2 minutos. Vou tentar ganhar tempo, né? E aí surgiu essa grande discussão que é antiga, mas em 2008 o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por uma votação de 4-3, vencidos o ministro Aires de Brito, o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Félix Fischer, saiu essa decisão que acabou sendo a orientação que foi seguida posteriormente, que só cabe somente às câmaras municipais o julgamento das contas prestadas pelos prefeitos. Bom, posteriormente veio, né, por uma força-tarefa aí do MCCE, a lei da ficha limpa. E essa lei da ficha limpa, ela traz uma alteração na linha G, incluindo aí, pode passar o slide, na parte final, que incide o inciso 2º, artigo 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários. Ora, essa parte final aí, ela foi escrita muito a propósito. Ela foi escrita tendo-se presente a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Lembre-se que eu cheguei a trocar figurinhas aí com o juiz Marlon Reis sobre essa redação. Mas, apesar da redação clara, o Tribunal Superior Eleitoral insistiu e ainda insiste em afirmar que o prefeito só pode ser julgado pela Câmara. Mesmo que execute atos administrativos, não pode, em relação a esses atos, ser julgado pelo Tribunal de Contas. Isso apelando aí para o artigo 31 da Constituição Federal. Eu digo o seguinte, que esse artigo 31 da Constituição Federal é norma de organização do município, que jamais poderia se fazer referência a outro julgamento que não fosse julgamento político, porque os municípios não têm Tribunal de Contas. Aliás, a própria Constituição proíbe que municípios venham a instituir tribunais de contas. Existem 2 exceções pré-existentes que foram mantidas pela Constituição Federal. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o Tribunal do Município de Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Mas isso
eram situações já existentes que foram mantidas. Hoje, a Constituição Federal proíbe expressamente a criação de novos municípios. Mas esse comando, repito, insisto, jamais... Preciso que conclua. O seu tempo expirou. Tá ok. Então vamos tentar agilizar. Mais um minutinho, por favor. Então veja bem, o Tribunal de Contas do TCE diz que essa ressalva ela não se aplica a prefeitos. Quero crer que quando o Tribunal de Contas, Tribunal Superior Eleitoral afirma isso, está desafiando a autoridade do Supremo Tribunal Federal, que decidiu anteriormente que essa norma aí ela é constitucional. Esse exercício, essa aplicação do princípio da interpretação conforme a Constituição é controle de constitucionalidade, que me parece que o Tribunal Superior Eleitoral não poderia fazê-lo presente à decisão do Supremo Tribunal Federal de que esse comando legal é constitucional. Diz ainda que o Tribunal de Contas só pode julgar prefeito se for contas de convênio. Me parece que aí está querendo salvar o TCU. E aí eu pergunto, e se o TCE julgar contas de convênio, será que o TSE vai chegar ao ponto de dizer que essa regra só vale para o TCU, desconhecendo o artigo 75 da Constituição Federal? Quer dizer, parece que aí há uma antinomia endógena. O próprio ato do TSE, ele é contraditório em si mesmo, porque ao julgar contas de convênio, o Tribunal de Contas nada mais está fazendo do que julgando o prefeito ordenador de despesa. Afirma ainda que o Tribunal de Contas da União, quando julga contas de convênio, não o faz com base no artigo 71, inciso 6º. Esse artigo 71, inciso 6º, ele se refere tão somente à fiscalização. O julgamento feito pelo TCU é feito com base na parte final do artigo 71, inciso 2º. Pode pular que eu não tenho mais tempo. Eu só quero destacar essa decisão que ela é muito importante e que ela não recebeu ainda a divulgação no âmbito dos Tribunais de Contas estaduais. No sentido que eu estou falando aqui agora, esse mesmo TSE decidiu agora em 2012 de que, em se tratando de recursos do Fundef, aplicados pelo chefe do Executivo Municipal, a competência é do Tribunal de Contas Estadual. Perceba que não é só convênio. Contas de saúde, contas do Fundef, quem julga é o TCE. E se vale para o Fundef, não vale para as contas de saúde? Não vale para as contas do fundo da criança e do adolescente? Pois bem, estamos aí a aguardar uma posição do plenário do STF. Nós já temos conhecimento de várias decisões monocráticas, algumas contra, outras a favor da decisão desse entendimento do TSE. Nos anima aí uma decisão de 21 de 6 de 2013 do ministro Luiz Fux, que é favorável a esse julgamento feito pelo Tribunal de Contas dos Estados do prefeito ordenador de despesa. E assim nós estamos chegando ao final. Muito obrigado.